E aí, pessoal, vamos falar de Jean-Pierre, Alavés, Europa, Grêmio. O que se pode dizer, o que aconteceu com Jean-Pierre? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Nos últimos dias eu me interessei em saber como está a cabeça de Jean-Pierre. Comecei a tentar procurar aí informações, eu não tenho relação direta com ele, então não consegui falar com ele, mas consegui buscar algumas informações para saber o que está acontecendo. Também em cima da realidade do Grêmio e também em cima das sondagens do mercado, quis entender como que o mercado vê Jean-Pierre e até que ponto ele vai conseguir dar seguimento à sua carreira e que nível ela vai ter. E cheguei a algumas informações, inclusive impactantes, do passado de Jean-Pierre. Isso mesmo, do passado, da relação com o Grêmio, das propostas recebidas e mais do que isso, da completa falta de diagnóstico que o Grêmio teve em relação à evolução desse jogador e o que ele representava no nosso contexto. Vocês vão ficar impactados assim como eu fiquei. Hoje, o Alavés foi o último clube que apresentou algum tipo de vontade de ter Jean-Pierre no ano que vem. O Alavés desistiu a partir dessa demora do Grêmio em responder, ou a mudança do Grêmio na conduta da situação, e o Alavés desistiu. A partir daí, nenhuma proposta oficial, uma outra consulta ao seu staff e nada. O Grêmio não recebe nada oficial e as coisas parecem não evoluir para uma saída do Jean-Pierre do Grêmio. Essa é uma realidade. E por que eu coloco isso? Porque Jean-Pierre tem contrato até o final de 23. Jean-Pierre tem um bom salário acima de 300 mil reais. Jean-Pierre já virou, dentro da realidade do Grêmio, um jogador fora dos planos. Denis Abraão já disse que não conta com ele. Apesar de elogiar ele e tal, disse que não conta com ele. E aí a gente chega para um jogador que tem a multa rescisória em 120 milhões de euros. O Grêmio tem 60% desse valor. 120 milhões de euros. A gente chega no fim da estação. No último passo. E agora? E você vai ver o tamanho do problema quando eu contar o que mais me impressionou. Vocês sabiam, por exemplo, que em 2019 o Grêmio recebeu uma proposta do Mônaco de 18 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos? Vocês sabiam disso? Pois nesta data, em 19, o presidente Romildo Bolzan recusou 18 milhões de euros. Ainda não existia a pandemia, é verdade, é preciso dizer. Jean-Pierre não estava lesionado ainda. É antes da lesão, aquela fatídica lesão que o tirou do final do ano de 19 e também de praticamente todo o ano de 2020, ou grande parte do ano de 2020. E pediu 30 milhões de euros para o Mônaco, que então não fez nenhum tipo de postura ali, parou ali. Ou seja, em 19, o Grêmio recusou 18 milhões de euros por Jean-Pierre. Avançando, a gente tem o episódio do Palmeiras, que vocês conhecem também. O Palmeiras fez proposta, entregando jogadores, o Scarpa, o Diogo Barbosa, que o Grêmio está tendo que pagar mais uma parcela agora, e o Grêmio também não quis, negando ali uma proposta. O fato é que, a partir daí, Jean-Pierre passou a ter uma exposição de craque e um posicionamento interno de um jogador que seria superior. E ele foi descendo degrau a degrau até atingir o chão como atingiu neste momento. Degrau a degrau ele foi vendo diminuir a sua capacidade. As propostas em tese seguiram chegando. Elas seguiram, elas apareciam. Elas seguiam chegando, melhor dizendo. O Vancouver, por exemplo, do Canadá, enviou uma proposta documentada que também foi recusada na casa de 5 milhões de euros. Já bem abaixo daqueles 18 milhões de euros, 5 milhões de dólares, desculpa, abaixo daqueles
18 milhões. Mas ainda chegavam. Ainda chegavam. Pois as propostas foram sendo recusadas pelo Grêmio, analisadas e não dando seguimento, até que a última, essa que eu citei no início do vídeo, da desistência do Alavés, era um mero empréstimo, sem nenhum tipo de custo para que se pagasse o salário dele e ele ficasse lá até o final de 23. Imaginem vocês. E aí a gente precisa se posicionar, e por que eu citei no início como está a cabeça de GPR? O que ele pensa disso tudo? E aí a gente precisa posicionar também, porque o Grêmio não quer mais saber. Então, o que existe agora? Agora é o seguinte: o foco do staff do jogador é sair desse ambiente. Deixar o Grêmio em primeiro lugar, porque essa é a vontade de todos, mas especialmente para ir para o exterior. Então esse jogador está sendo oferecido para clubes do exterior que não têm demonstrado muita vontade em contratá-lo. Que loucura, que loucura. O GPR está trabalhando, contratou um personal trainer e está trabalhando diariamente para manter a boa forma, para que se surgir uma oportunidade ele possa chegar forte e refazer a carreira dele. Muitas pessoas perguntam: César, e aqui no Grêmio, como seria a possibilidade? Lembrando, e é sempre preciso dizer, o GPR tem contrato até o final de 23. Se ele não sair, ele seguirá no Grêmio. O Grêmio não vai chamar o GPR, me parece, para fazer uma rescisão gigantesca de 2 anos acima de 350 mil mês. Essa é a realidade. E aí? Como que o torcedor receberia isso? Como que o GPR receberia isso? Como que Denis Abrão iria administrar isso? Ou mais, vale a pena? São perguntas que ficam no tempo. Quando a gente descobre todo o caminho, e aí muitos treinadores passaram, o primeiro a questionar o GPR foi o Renato, depois o Thiago tentou, não deu, depois o Filipão tentou, não deu. Por fim, o Wagner Mancini também tentou, também colocou o G para jogar e também não funcionou. O que deu errado? Ele deu errado ou o processo deu errado que condenou o GPR? Essas são perguntas que a história não vai saber contar, porque a história fica apenas com o resultado. A gente não consegue fazer o diagnóstico perfeito de uma situação tão extrema quanto essa. Em 19, se negou 18 milhões de euros. Em 21, não se tem nenhuma proposta. O futebol é dinâmico, a gente sabe, e a gente torce pelos jogadores e, sobretudo, os jogadores que vestem a camisa do Grêmio. Este caso é destes casos, ou dessas histórias, que nós vamos contar por muito tempo como uma incrível história do céu ao inferno tão rápido e, principalmente, sem a gente notar, sem a gente ver, sem a gente entender o que aconteceu com o GPR, o que há com o GPR. Essa é uma questão que entristece os gremistas. A mim entristece muito, mesmo que eu não seja fã do futebol dele. Isso pouco importa nessa hora. A minha opinião pouco importa. O fato é que o que importa aqui é que tem uma pessoa que acabou diminuindo a sua capacidade profissional e um clube que investiu nele desde criança e que também desistiu e não vai ter nem ele uma super valorização e nem o clube algum tipo de rendimento com isso. É incrível, mais uma incrível história do futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.